que os pais, de modo geral, eles tendem acho que a ter os dois papéis. Né? Acho que tudo depende da intensidade com que eles atuam dentro do esporte, da vida esportiva do atleta. Obviamente que isso depende também da qualidade da relação entre pais e filhos, do nível de suporte familiar que é prestado, esse tipo de questões, né? Mas, então, não é uma resposta muito simples, porque depende de uma série de características do atleta e é uma interação entre características parentais e características do atleta. Mas, de modo geral, se existe ali uma interação positiva ali entre o atleta e a família, e o atleta sente que o suporte familiar é um suporte relevante para ele, aí sim ele vai ter uma colaboração importante dentro da iniciação esportiva da criança. Na prática, se existe uma expectativa muito grande dos pais em relação ao desempenho dos filhos, a iniciação esportiva precoce pode ser bastante prejudicada nesse caso, né? Ela pode acabar causando mais problemas para a criança, a intensidade é muito elevada, né? Eu acho que a coisa caminha um tanto nesse sentido ali, né? Eu particularmente acredito que assim, tanto contribui quanto prejudica, eu acho que as duas coisas, né? E concordo com a fala do Daniel, no sentido de que assim, ao mesmo tempo que a família ela incentiva e ela tem literalmente a contribuição dela enquanto contexto, enquanto suporte, muitas vezes ela acaba prejudicando a própria formação e o próprio desempenho do atleta, né? Em que aspecto? Eu acho que expectativas exageradas, eu acho que é uma das coisas que está muito presente, né, na família em relação ao atleta, principalmente eu acho que o atleta jovem, né? Com isso, cobranças demasiadas, né? Eu acho que muitas vezes a gente vê também que a família tem sentimentos de solução do problema da família com o envolvimento no atleta. Então, assim, a gente tem exemplos principalmente no futebol, né? O quanto fazer o filho se tornar um jogador de futebol vai melhorar a condição, principalmente, por exemplo, financeira dessa família. Então, no sentido positivo da contribuição, mas no sentido negativo, por exemplo, nesse aspecto, é muito significativo. A gente tem visto isso com muita frequência, o quanto os pais, por exemplo, desde de pequeno, né, eles fazem com que o filho tenha que ser um jogador de futebol. Então, superando as frustrações, até mesmo muitas vezes do pai. Então, o pai já compra uma bola e uma chuteira e o filho vai ter que ser jogador de futebol. Então, isso é muito frequente, muito visto no futebol, mas a gente tem o hábito de ver isso em outras modalidades esportivas também. Eu acho que algumas coisas também são bastante significativas no sentido da gente apontar, né, o quanto a família ela tem um papel fundamental nesse sentido, tanto de contribuir quanto muitas vezes de prejudicar o desempenho do atleta. Então, por exemplo, o atleta jovem, ele tem a vida dele modificada, então mudanças de horários em alguns aspectos, ausência muitas vezes de família, de contexto social, de amigos, as mudanças na escola é uma coisa que os pais, a família tem que estar muito atento, porque essa mudança ela vai acontecer. As cobranças, né, que a gente acaba muitas vezes vendo, né, em relação a melhora, então os pais acabam cobrando, tem que melhorar, e esquecem fatores que são primordiais. Eu acho que a proximidade, a aproximação é propriamente dita. Um aspecto que eu acho que é bastante relevante a gente falar, quais são essas influências, né, do professor na iniciação esportiva, né, do treinador na iniciação esportiva. Eu acho que ela também vai por duas vias, né, tanto positivas quanto negativas. Eu acho que ela tem literalmente uma repercussão muito grande na vida da pessoa, do atleta jovem, né. A gente acaba vendo o professor, treinador, né, fazendo cobranças e exigências descomunais, no sentido negativo da coisa, né? Ao invés de ele estimular mesmo, integrar, influenciar de maneira positiva, muitas vezes ele acaba sendo essa demasiada cobrança, ela é negativa. E com isso, por exemplo, comum a gente ver, por exemplo, um treinador, um professor, né, estimular a competitividade por meio da agressividade. Então, assim, você tem que quebrar mesmo, né, passa em cima e outras coisas mais.
E aí eu acho que esquece-se de uma coisa que eu considero extremamente primordial, né, que é a relação humana. Então a gente não pode esquecer que tem um ser humano ali atrás, né, sendo estimulado, nesse caso, de maneira negativa, que vai gerar condutas na vida dele negativa. Então essa coisa de tirar vantagem, essa coisa de ser o melhor, não importa de que maneira, acaba, eu considero um termo assim, uma atrocidade humana, porque você esquece um lado humano, né? E aí o professor muitas vezes ele se perde nisso também, porque ele quer que o atleta literalmente supere limites, supere o desempenho, tenha literalmente êxito e não importa por que meios, né? Eu acho que as palavras, que os professores eles são a segunda fonte, né, principal de interações ali significativas das pessoas. A primeira e mais imediata é a família, né? A escola acaba sendo então os pais, os professores, acaba sendo a segunda fonte de interações ali essenciais que a pessoa nutre, né? Então, nesse sentido, obviamente que ele tem um papel importante, tanto para o negativo como para o positivo. Eu acho que a palavra é a busca do equilíbrio. Eu acho que em tudo que a gente faz, sobretudo quando a gente fala de iniciação esportiva precoce, se eu falar de crianças principalmente, né? Isso é ainda mais contundente, né? A gente tem que aprender a dosar os desejos que a criança, acho que dá para a criança no nível do que ela espera, no nível de expectativa dela, mas também saber dosar e saber transmitir para ela uma outra mensagem de cuidado, de humanidade, né? E que muitas vezes, como o José colocou, que muitas vezes o esporte competitivo acaba perdendo um pouco, né? Acaba se criando só um clima competitivo, que é importante, acho que a atitude competitiva, a persistência, a tolerância, coisas que são importantes para a competição em si, são habilidades super importantes, habilidades socioemocionais absolutamente importantes, que prevêem inclusive bom desempenho na vida da pessoa, mas desde que associadas com habilidades de sociabilidade e assim por diante, né? Então ele acaba tendo um papel de destaque e muitas vezes ele acaba tendo que ter o conhecimento, de aspectos da psicologia do esporte, principalmente ali, é extremamente relevante para ele, sobretudo no saber, por exemplo, como interagir com a família, como dar o adequado para os pais, como trabalhar o necessário, lidar com as expectativas dos pais, aprender, eu acho, a falar com os pais, assim, o momento certo de pontuar alguma coisa, o jeito certo de pontuar alguma coisa, o momento de não dizer alguma coisa para o seu atleta, acho que a respeitar os limites dele, incentivar na medida certa, no nível de ativação ideal, ali, então, para esse atleta, e de modo a não estimular a ansiedade dele. Eu posso acabar produzindo um atleta ansioso em decorrência do excesso de estimulação que você provoca nele, né? Então, eu acho que o treinador tem um papel de destaque nesse sentido. Se ele tem uma conduta equilibrada nesse ponto, ele tem conhecimento de psicologia do esporte e tal, ele sabe como motivar adequadamente sua equipe, então ele também sabe como orientar esses pais para fazerem o trabalho numa mesma direção e falar a mesma língua que ele fala, de acordo com os objetivos do atleta, né, da criança. E aí, nesse sentido, assim, qual é a melhor maneira, por exemplo, de um treinador lidar com a família, né? Eu acho que, assim, aproximação. Ela tem que ter aproximação. Eu acho que a clareza, né, do que se espera, a clareza do objetivo, né, que esse treinador tem com o atleta, isso tem que ser muito claro para ele, para o atleta e para os envolvidos, nesse caso da família. Então, essa relação, literalmente, com a família, ela é essencial, ela é primordial. E até pelo que a gente falou, né? Então, assim, muitas vezes a gente também tem o hábito de ver que a aproximação com a família, ela vai gerar, literalmente, tática mais apurada, performance mais apurada. Por quê? Porque o atleta jovem, principalmente o atleta jovem, ele vê que aquilo faz parte do cotidiano dele, e que não são blocos diferenciados, né? Aquilo tudo é um conjunto da vida dele, né? E ele vai desenvolver com isso. Então a gente, ao mesmo tempo que vê atletas passando por dificuldades, né? Principalmente dificuldades emocionais, a gente vê atleta lidando muito bem, né? Porque a família está envolvida. Os contextos variados, a família, a psicologia do esporte, o treinador, não dá para dizer quem tem papel mais fundamental num bom desempenho. Dá para dizer que todos têm papéis extremamente importantes, né, e que devem ser considerados.